Professor Marcelo, continuando nesse assunto, ele propõe essa queda de imposto para a produção de carro, não é? Mas quem é que vai beneficiar essa queda de imposto? A montadora. Por quê? Não é queda no imposto sobre consumo. Ah, mas vai cair o preço do bem? Vai. Mas nós temos que lembrar que 43,4% das famílias brasileiras estão endividadas. E o carro popular vai para quem? Para uma boa parcela desse contingente, que não vai conseguir comprar mesmo assim. Então ele só vai dar desconto e o outro vai acabar exportando o carro. Aí, vamos pegar, alguém conseguiu um financiamento. Conseguiu o financiamento lá. A pessoa vai pagar o carro financiado. Então, vai pagar um carro da montadora, vai pagar o carro que ela levou para casa, vai pagar um carro para o governo e vai pagar 2 carros para o banco. Aí, se ela não conseguir mais dinheiro, vai ficar inadimplente e vai subir o endividamento das famílias. E ainda vai ficar sem carteira de motorista. O carro na garagem e a carteira de motorista, né, presa na execução da dívida. Olha a crueldade. E agora, Pavinato, com possibilidade de penhora de parte do salário, há 2-3 semanas. Né? Do salário que já não tem, porque o desemprego está subindo. E aí, tudo isso mostra que ele quer mesmo criar lá a CPMFD. A Contribuição Permanente de Movimentação Financeira Digital. Só piora. Ou seja, esse arcabouço e esta política desenvolvimentista ultrapassada do Lula já deixa muito claro, só não vê quem não quer. É tudo para deixar o pobre miserável, a classe média pobre, o rico pobre, e só a classe dos eleitos ali vão conseguir manter o seu padrão. Igual é na Venezuela, que tem Ferraris em Caracas, mas a pobreza em todo canto. O senhor faz essa leitura também? Se descreveu o quadro completo, porque a forma deles trabalharem é com uma oligarquia. Eu recuso dizer aristocracia, porque esses com os quais ele vai trabalhar não são os melhores. São os poucos escolhidos por ele. Às vezes pode dizer que são os campeões nacionais. Por isso que eles querem a taxa de juros lá embaixo. Exatamente, para endividar o povo e fazer com que esses eleitos tenham a garantia de que alguém vai pagar, já que o povo não vai ter condição de pagar, porque o povo vai quebrar. Eu lembro nessa questão do carro, quando a Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff, ela, para resolver um problema das montadoras, ela cortou INPI. Sabe o que foi que ela fez com isso? Ela não apenas aumentou a dívida das famílias, porque as pessoas foram naquela demanda reprimida, foram lá para comprar, como ela quebrou toda uma cadeia paralela de toda, que são revendedores de carros usados, são aqueles de autopeças, são os mecânicos, ela deixou todo mundo desesperado. Porque foi um outro setor que quebrou para garantir, supostamente, um conjunto de empregos daquelas grandes montadoras. Em síntese, isso é demagogia. Eu tenho uma consideração que eu gostaria de fazer. Mas eu perguntar uma coisa, ele vai vender mais carro com a gasolina do preço que está, com o etanol o preço que está? Viu como ele não tem planejamento do setor? Isso é pontual. Ele tem que resolver uma forma de botar dinheiro em caixa para pagar os abusos que estão sendo cometidos com essa engenharia institucional que ele apresentou aí. Não à toa essa engenharia institucional está trazendo problema no Congresso. Porque o Congresso está dizendo, a gente mantém essa mesma porcaria, mas a gente quer o poder para nós. Por isso que o Congresso está votando a medida provisória que, meu Deus, em 5 dias... Se não for aprovada alguma coisa, todos os ministérios deixam de existir. O que a gente vai fazer com todo esse circo que foi criado? Porque pela lei não pode estar funcionando. Para ver a confusão que ele está gerando. Mas apenas uma questão do arcabouço, que olha que coisa curiosa. Eu particularmente, eu concordo com o que a Carol falou, eu só acrescentaria uma coisinha. O investidor, ele precisa ter um mínimo de previsibilidade. Por isso, que se você coloca uma porcaria, é melhor do que não colocar nada, porque o investidor fica perdido. Mas isso... é um norte, mas não é um norte geográfico, é um norte magnético. Qual é a diferença? O norte magnético é aquele norte da bússola, para onde aponta, independente do norte verdadeiro da Terra. Significa o quê? O norte magnético tem alguma coisa que está criando um local para que as pessoas apontem, mas não corresponde necessariamente à realidade geométrica. É o que eles estão fazendo, estão inventando um norte que não tem pé nem cabeça, jogando fora a única coisa que havia de importante que foi construído desde o momento em que caiu Sua Excelência presidente Dilma Rousseff até chegar à não eleição do presidente Bolsonaro. É construir uma engenharia econômica e institucional para produzir um país que tivesse responsabilidade e austeridade do governo, porque dizem assim, mas o povo não pode ficar a reboque de não poder gastar o governo para dinamizar e trazer saídas para o pobre, com todo respeito. Ele pode fazer isso sim, se ele cortar na máquina pública, se ele fizer uma reforma administrativa.
Mas ele não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não paga as suas dívidas de campanha, ele não paga as suas dívidas da demagogia. Por isso, quando eu vejo esse arcabouço, realmente é um norte qualquer. Mas eu não consigo ver aquilo como um mal menor, eu vejo como um mal absoluto, porque está jogando fora tudo aquilo que foi construído, o teto, a regra do teto era espetacular, porque ela não dizia para o governo que ele não deveria gastar, ele dizia apenas o seguinte: quando você tiver o teu orçamento, elenque as prioridades e converse com a sociedade e com os demais ministros, para saber para onde vai primeiro e é o ponto que pode alavancar todos os demais. Era essa que era a jogada da existência de um teto. O orçamento. Ih, agora fica essas conversas de banda, aumento. Mas aí que está o detalhe. Crescimento, meta primária. É o governo Sabe que vai qual é o problema que ele está jogando, Pavinato? Para criar esses paliativos, aí trabalha com carro, trabalha com quer que sejam montadoras, ele está tentando arranjar uma aposta para que venha algum maluco investir aqui, acreditando que pode ganhar em curto prazo, para ele aumentar a arrecadação e dizer: tá vendo como eu fiz tudo certo? Aumentou a arrecadação, por isso que eu estou gastando mais. Porque o aumento do gasto está vinculado à arrecadação. Mas ele não diz como é que ele vai cortar a despesa. É apenas uma maneira de enganar o povo. Pode ter um resultado em curto prazo. Quer ver um exemplo paralelo que teve aqui em São Paulo? Com todo respeito àqueles que podem aprovar o que Sua Excelência, o antigo prefeito, fez. O que foi que o prefeito fez para resolver o problema da pandemia? Não, as pessoas têm que ficar em casa para não circular o vírus. Ah, é? Aí o que foi que ele fez? Tirou 1/3 dos veículos de transporte e botou que aquele cara que está vindo lá da senzala da periferia para trabalhar aqui no centro expandido viesse sobrecarregado. Aí o que fizeram os donos das empresas de transporte? Não, mas eu vou ter perdas. O que ele fez? Pagou as empresas de transporte para não ter demissão. Isso produziu um resultado para um grupo pequeno e para um pequeno grupo de empresários. Mas a sociedade continuou levando na cabeça, porque o dinheiro poderia ter sido investido em outras situações, em outras condições. Exemplo, não ter feito, ter zerado o IPTU, reduzido o IPTU para não quebrar as empresas, aquelas pequenas empresas, aquele pequeno comércio. Ele poderia ter feito isso com esses 670 milhões que ele despejou nas grandes empresas de transporte. Professor. É coisa de curto prazo, mas que vai quebrar. Eu acho que o senhor tocou no... Você, né? Já tem liberdade de chamar você. Eu vou te fazer 25 anos. Né? Você tocou num ponto muito importante aí, que esse governo teima em não trabalhar na raiz do problema, né? Por que ele quis isentar impostos do setor automobilístico? Porque, de fato, é uma indústria que movimenta várias outras. Então, você estimulando ela, você estimula várias outras. Sim, isso é um ponto que a gente não pode negar, gera muitos empregos, enfim. E acaba até barateando o mercado de carros usados. Mas só que não é assim que se resolve o problema, né? Que eu acho que o que o professor estava falando aqui, como que o problema se resolve? Fazendo com que o país seja mais competitivo. Trilho de trem, rodovias boas, uma reforma administrativa decente para que o Estado seja mais barato, enfim, tem uma lista de coisas, investimento em educação. E não é aí que eles fazem. Eles tentam cortar o mal num lugarzinho ali que vai dar um resultadinho para os 2, 3 anos seguintes e depois explode a bomba fiscal aqui no país.